Olá, eu sou Felipe Karachevski e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos traçar a cronologia do mais temido dos povos bárbaros, um dos principais responsáveis pela queda do Império Romano do Ocidente, os Hunos. Então like, inscreva-se e puxa a vinheta. Os Hunos eram povos originários da Ásia Central, lá para Mongólia e derivados, e antes de virarem um império, era um grande grupo de tribos que não tinham governante específico, algo parecido com o que acontecia no Brasil antes dos portugueses chegarem e ferrarem com todo mundo. Mas o que tudo indica, algumas dessas tribos e facções migraram para a Europa, muito provavelmente por causa de mudanças climáticas ou por causa da ameaça do Império Chinês, que era governado pela dinastia Han. Mas se você está pensando que eles eram só mais um povo da Ásia Central que falava a língua gótica e migrou para a Europa, você está muito enganado. Porque hoje em dia você ainda faz referência aos Hunos. Toda vez que você fala o nome Hungria, sim, Hungria vem de Huno. Mas isso é uma versão fantástica e romantizada da história dos Hunos, longe de ser a verdade, até porque eles viveram na Ásia Central. E mesmo eles estabelecendo um império na Europa, isso não faz muito sentido, até porque seu império, mesmo estando na Europa, era gigantesco. E como vocês podem ver, ele era até maior que o Império Romano no auge de sua extensão territorial. Mas como eles botaram tanta gente para correr assim em tão pouco tempo? E aí que entram as armas dos Hunos. Os Hunos usavam o famoso arco composto. Sim, aquele que você pega no seu jogo de RPG favorito, que geralmente é aquela famosa arma apelona. E por mais que de vez em quando usassem espadas, o principal armamento deles era mesmo o arco. As estratégias que eles criavam para a guerra também eram geniais. Com tudo isso na bagagem, só faltava um cavalo bem rápido para entrar metendo o famoso Leroy Jenkins. E se você acha que não era possível eles serem tão bons, é só olhar para o que eles faziam com o arco em cima do cavalo. E isso pode parecer impossível, mas eles faziam isso mesmo. O famoso tiro de Huno consistia em atirar uma flecha no inimigo em cima do cavalo enquanto ele estava correndo a milhão de costas. E sabe qual era o nome do único cara que conseguiu unificar aquela bagunça de tribos e facções? Sim, esse cara mesmo que você acabou de ver, Átila Yamarino. Mas agora, ao invés de ser Átila, o biólogo pesquisador, é Átila, o flagelo de Deus. Quer dizer, não só ele, porque até o ano 445 depois de Cristo, ele governava junto com seu irmão, Bleda, em um sistema de governo chamado diarquia. Por mais que ter dois reis simultâneos parece ser um negócio muito estranho hoje em dia, na antiguidade não era tão incomum. Por exemplo, a cidade de Esparta, que inclusive no reinado de Leônidas, tinha dois reis simultâneos. Mas voltando ao fio da meada, existem muitas dúvidas sobre a morte de Bleda. Muitos historiadores dizem que ele morreu de causas naturais, tipo velhice. Mas isso é controverso, porque muitos também dizem que ele foi assassinado por Átila. Mas isso até hoje continua um mistério. Átila tinha fama de ser uma pessoa cruel e impiedosa, que saía devastando tudo pela frente. E isso não era tanto exagero, gente. Por mais que o pessoal da Europa extrapolassem as coisas que ele fazia, eles faziam verdadeiras carnificinas nas cidades que eram invadidas. E o fato dos ataques serem quase sempre ataques relâmpago e de surpresa, só reforçava a imagem dos Hunos como uma praga se espalhando. Tanto que, quando não era chamado de flagelo de Deus, Átila era chamado de praga de Deus. E toda essa maldade chegou a um ponto que muitos religiosos achavam que Átila era uma praga enviada por Deus como forma de punição para os pecados e um teste de fé. O poder do Império Huno era tanto que eles eram mais poderosos até que os romanos.
Inclusive, o Império Romano teve que pagar tributos para os hunos em decorrência ao Tratado de Margot, e entre muitas outras coisas, dizer que os romanos teriam que pagar 700 libras de ouro por ano para os hunos. E quando os romanos ameaçaram não pagar mais, Átila e Bleda, que na época ainda estava vivo, cruzaram o rio Danúbio, que ficava na fronteira entre os dois impérios, e saquearam os Balcãs e a Líbia, ou seja, os hunos estavam on fire. Mas essa alegria dos hunos não durou tanto tempo. A merda começou para os hunos quando Átila, depois de invadir territórios controlados pelos romanos do ocidente, com uma condição para parar as invasões, pediu, entre outras coisas, para se casar com a irmã do imperador romano. Mas ele fez isso porque aquela era crush dele? Não, porque se ele se casasse com ela, ele daria metade do Império Romano do Ocidente. Mas os romanos, espertos, não aceitaram isso. Então aconteceu a lendária Batalha dos Campos Cataláunicos, que não foi só uma batalha entre romanos e hunos, foi um confronto direto de duas grandes alianças de vários povos, entre elas visigodos, ostrogodos, saxões, citas, rúgios e mais outros 11 povos, fora os hunos e os romanos, totalizando 18 povos. E apesar dos hunos imporem pesadas baixas a seus adversários, inclusive a morte do rei visigótico Teodorico, saíram da atual França com seu exército enfraquecido. E para piorar, em março de 453 d.C., Átila morreu. E até a morte dele foi incrível, porque depois do banquete ele foi dormir. E quando ia acordar... E eu até poderia falar sobre o que aconteceu depois da morte de Átila, mas isso é algo muito complicado e esse vídeo já tá ficando muito longo. Mas basicamente, depois de Átila, os hunos voltaram a ser aquela federação de antes e foram ficando cada vez mais fracos. E aqui acaba a história desse incrível império com guerras, reviravoltas,